Bom, vamos seguir aqui no Morning Show. Podemos seguir aqui. Temos mais um assunto para tratar com o Zé Maria Trindade, presidente Jair Bolsonaro. Ainda não temos Trindade na linha. Vamos para a próxima assunto aqui da nossa pauta. Então, Fefito, um assunto polêmico, né? Que envolve aí uma emenda a um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma proposta da deputada Janaína Pascoal. O que ela pretende proibir com essa ação na Câmara de São Paulo, Fefito? Olha só, eu vou levar um tempinho para poder falar isso, porque falar sobre esse assunto já é despertar questões morais e também religiosas para falar de questões individuais. Crianças trans existem. A gente não vai negar isso. Não dá para negar isso. No mundo todo essa questão é debatida. Crianças trans existem, crianças trans continuarão existindo. E eu sei que a essa altura já tem gente revirando o olho, porque só de pensar nessa possibilidade já mexe com seus brios ou com o que você entende de mundo. Muita gente pode usar o argumento de que nascemos com cromossomo XX, XY e ignora, por exemplo, que há pessoas que têm cromossomo XXY, que há síndromes como a de Klinefelter que não fazem de pessoas trans. Mas o que eu quero dizer é que o mundo não é tão preto no branco quanto você imagina. É o seguinte, a Janaína Pascoal fez uma emenda a um projeto de lei da deputada Érica Malunguinho, que é a primeira mulher transexual na história da Assembleia Legislativa de São Paulo, e ela quer vetar a terapia hormonal para crianças e adolescentes transexuais menores de 18 anos e cirurgia de redesignação sexual a menores de 21 anos feitos pela redes privada e pública paulistas. Por que a terapia de bloqueio hormonal acontece entre crianças? Existe um caso muito icônico nos Estados Unidos, que é o caso da Jazz Jennings. Já foi alvo de estudo por vários especialistas, virou uma grande matéria na New Yorker, por 3 edições, inclusive. Ela ganhou um programa de TV próprio. Hoje em dia, a Jazz Jennings, que era uma criança trans, ela entrou em Harvard como mulher trans. Um bloqueador funciona da seguinte maneira. Uma criança, depois de diagnosticada trans, veja bem, uma criança não acorda, diz sou trans e todo mundo passa a agir como se ela fosse ao seu bel prazer. Há especialistas envolvidos, há psicólogos, às vezes o diagnóstico chega a demorar quase uma década para se chegar na certeza de que a criança é trans. Quando um adolescente é trans, ele começa a desenvolver traços de puberdade que são diferentes dos quais ele se relaciona, com os quais ele se identifica. Portanto, um bloqueador de puberdade impediria que meninas transexuais desenvolvessem pelos, voz grossa ou crescimento do pênis. Um menino trans, por exemplo, não menstruaria enquanto tomasse esses bloqueadores. Não desenvolveria seus seios. E isso facilitaria lá na frente com que ele se reconciliasse com sua identidade de gênero. Muita gente acha que isso é uma violência para com as crianças. E muitos especialistas nos Estados Unidos, na Holanda e em vários outros países, e especialistas sérios, dizem o contrário. Esses bloqueadores, eles podem... Muita gente deve se perguntar se você pode mudar de ideia. Esses bloqueadores, eles podem ser retirados a qualquer momento, quando usados até os 18 anos. Portanto, se eu fosse uma criança trans e começasse a tomar bloqueadores hormonais aos 10 e aos 15 resolvesse parar de tomá-los porque, sei lá, mudei de ideia, todo o prejuízo, entre aspas, que esse bloqueador pudesse trazer ao meu corpo seria revertido rapidamente. O corpo corre atrás do prejuízo. Lembrando que tudo isso seria feito com acompanhamento médico e psicológico. A Janaína Pascoal diz ter ouvido todas as partes em entrevista à Folha e diz estar disposta a ouvir todas as partes, mas não foi, por exemplo, ainda aos ambulatórios estaduais ligados ao Hospital das Clínicas, na USP, que faz um grandíssimo projeto sobre o assunto. Criado em 2010, esse ambulatório do Hospital das Clínicas acompanha hoje 85 crianças e 180 adolescentes. Há ainda uma fila de triagem com mais 140 interessados. Todo o trabalho desse hospital
desse ambulatório específico para crianças e adolescentes transexuais se baseia em experiências holandesas e norte-americanas. Alguns dos especialistas desse ambulatório, inclusive, enfim, os médicos dizem que, basicamente, alguns dos estudos que a Janaína Pascoal usa são de médicos considerados reacionários e que não são necessariamente levados a sério. O fato é que crianças trans vão continuar existindo e cansa um pouco, pra mim, que faz parte da comunidade LGBT, ver esse assunto sempre sendo usado como polêmica barata, seja pelo clique, seja pelo ganho político, seja pelo ganho moral. Um tempo atrás, meses atrás, eu falei que questões biológicas muitas vezes estão ligadas à moral cristã, ou à moral da igreja, ou qualquer tipo de moral, e muita gente achou que eu estava relacionando moral e biologia como se a moral mudasse um gene, por pura má fé. Não é o caso. Mas questões como essa são encaradas por um prisma que não é pelo prisma humanista, é por um prisma de proibição e não de empatia. Para completar, eu acho que tem que se propor que, ao falar sobre esse tipo de coisa, parem para ouvir pessoas trans. Parem para ouvir médicos que cuidam de pessoas trans. Parem para ouvir sobre a violência que pessoas trans sofrem desde criança. Porque o que eu consigo observar é um monte de gente tentando ganhos pessoais em volta de uma causa sobre a qual não entende. E mesmo que não esteja tentando ganhos pessoais, está opinando como se tivesse algum domínio sobre um assunto, alguma convivência com pessoas trans, quando mal sabe do que está falando. E não adianta dizer que tem muita empatia e sabe qual é o sofrimento de uma pessoa trans, porque esse discurso parece aquele discurso de gente que não resolve nada após massacre em colégio, sabe? A gente lamenta muito, thoughts and prayers, como se diz lá nos Estados Unidos, e nenhuma ação é tomada. Fito, deixa eu me corrigir se eu estiver errado. Esse é um atendimento que, pelo projeto dessa emenda proposta pela Janaína Pascoal, ela vetaria esse tipo de o bloqueio hormonal. Quando ela fala da cirurgia... Só perguntar uma coisa que eu tenho uma dúvida, Paulinha. No sistema público isso, no né? No sistema público e privado também. No privado também. No privado para cirurgia de redesignação até 21 anos. A questão da cirurgia de redesignação, ela já acontece só depois dos 20 anos. Isso já é previsto. Sim. Então, até não haveria necessidade de colocar isso adentro, porque já existe essa restrição da idade de 21 anos para essa tomada de decisão. Sim. E não é assim, tomei essa decisão agora. Também tem um processo que pode levar até 3 anos para que a pessoa, de fato, consiga essa cirurgia. Porque o diagnóstico pode levar até 8 anos. Sim. Ou seja, não é algo feito sem acompanhamento médico. Na minha pergunta, Fefita, era porque se fosse abarcar somente a rede pública, mais uma vez a gente estaria num problema similar ao que acontece quando o assunto é, por exemplo, o aborto, onde você dá só a condição para quem tem o dinheiro, o poder aquisitivo, recorrer a esse tipo de ação, se é assim da sua escolha, né? Sim. Mais uma vez penalizando a população de baixa renda, que faz o uso da rede pública de hospitais. Né? Por isso a minha indagação. Uhum. E é importante sempre lembrar que crianças e pessoas trans adultas vão sempre existir. Assim como homossexuais continuaram existindo, assim como negros continuaram existindo, assim como mulheres vão continuar existindo, assim como homens trans vão continuar existindo. Qualquer minoria que foi perseguida ao longo da história, ela continuou existindo e se mostrou como prova de resistência. Perseguir uma pessoa trans não é só perseguir o seu lugar no mundo, é tentar fazer de sua vida uma vida pior, especialmente quando você não entende o que ela passa. Queria só fazer um contraponto. Eu acho que a gente tem que tratar com muita responsabilidade desse assunto, porque em última análise a gente está falando da saúde das nossas crianças, né? Saúde física, saúde psicológica, e como sociedade a gente tem que sempre almejar o que é melhor para essas crianças. E aqui tem uma questão muito delicada, que é a tendência a tratar a exceção pela regra. Certo? Quando a gente está diante de casos aí envolvendo saúde pública, a gente tem que considerar as estatísticas para tomar a melhor decisão, né, no caso concreto. E o que eu vejo na imprensa, narrativa padrão, pelo viés progressista mesmo da mídia, é que todos os casos que tratam desse assunto, eles vão pegar tratamentos supostamente bem-sucedidos,
né? E falar que essa é uma política pública que deve ser colocada. Eu não questiono a existência de transexuais e nem de crianças transgênero. Na verdade, eu tenho um vídeo publicado no meu canal, Caio Coppola, que se chama Crianças Transgênero. A questão é se essas crianças nascem dessa forma e quanto disso pode se atribuir a questões genéticas, portanto inerentes à pessoa, e quanto disso a fenômenos psicológicos ou psiquiátricos, ou seja, que podem mudar ao longo do tempo. Então, eu queria sugerir para o ouvinte da PAN uma reportagem especial da Gazeta do Povo, do Walt Heyer, e o título é o seguinte: Não se deixe enganar, crianças não nascem transgêneros. E essa reportagem ela é toda baseada numa obra de referência da Associação Norte-Americana de Psicologia, APA, em inglês, para quem se interessar. E o que é essa organização? É a maior organização científica e profissional a representar a psicologia nos Estados Unidos e a maior associação de psicólogos do mundo. Nesse mesmo sentido, se manifesta o American College of Pediatricians, né? Então, tem vários estudos desses órgãos, né, que são bem reputados internacionalmente, e o que diz o prefácio do Manual da Sexualidade e Psicologia da APA, que é uma publicação de 2014. Ele fala o seguinte, aqui eu vou trazer o principal dado comentado pela psicóloga californiana, a Laura Heinz, ela própria transexual. Abre aspas, a disforia de gênero em crianças persiste até a adolescência ou a idade adulta em, no máximo, 1 em cada 4 casos, sendo que a maioria desses meninos mais tarde se identifica como gay, não como transgêneros, e até metade das meninas se identificam como lésbicas, não como transgêneros. Isso aqui é fundamental, porque existe uma confusão gigantesca entre a questão do transgênero e a questão da homossexualidade. Então, muitas vezes, aquele jovem que na verdade, ao longo da sua vida, ao longo da sua puberdade, na sua vida adulta jovem, ele vai se entender como homossexual, ele pode sofrer de uma confusão, certo? E até dessa disforia de gênero em grau menos pronunciado e achar que ele é transgênero. Por isso que continua o estudo. A transição social precoce, isso é, mudança de papel sexual, como matricular um menino como sendo menina na escola, deve ser abordada com cuidado, a fim de não eliminar precocemente esse estágio do desenvolvimento da identidade de gênero. E continua o estudo. A transição social precoce pode ser necessária para alguns poucos, mas se descobriu que o estresse associado a uma possível mudança de ideia é significativo. Não à toa, os índices de suicídio, os índices de transtorno psicológico em transgêneros, transexuais, operados ou que sofreram tratamento hormonal é disparado maior do que na população comum. Então, aqui é só uma questão da gente tomar cuidado, de não tratar a exceção pela regra. Na verdade, a gente tem que focar justamente no que os estudos com ampla estatística estão apontando para a gente, que é o seguinte, olha, só 1 em cada 4 pessoas que se manifesta como transgênero é de fato transgênero, isso na melhor das hipóteses. É por isso que quando a gente trata da saúde de crianças, a gente tem que ser extremamente conservador, extremamente prudente, para evitar coisas que são irreversíveis. E o bloqueio hormonal é complexo. Mas o bloqueio hormonal, ele não é irreversível. Esses dados que você está falando do aumento do suicídio são exatamente entre as pessoas que não têm acompanhamento psicológico e, como você falou, realmente com muito cuidado. Eu queria até que a gente trouxesse aqui no Morning Show o Alexandre Sadé, que é o psiquiatra responsável pelo ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o especialista no assunto. Eu acho que a gente pode achar aspas na internet sobre esse assunto de vários lados, de vários pensamentos. Eu acho que é uma coisa nova e que está sendo pesquisada, mas já existem muitas evidências científicas de fato, que inclusive já são consensos. Só que existe também uma espécie de desinteligência, é o diz que me diz. O Caio tá pegando um quote que diz, com muito cuidado, acompanhamento médico. Isso é um cuidado. Não sempre, ninguém tá dizendo, e nem os médicos aqui, e nem o Alexandre, que inclusive é a fonte da Folha, e que convidou a Janaína Pascoal a ir ali ao ambulatório, e parece que ela vai. E se ela for de fato, ela vai poder conhecer o que a gente desconhece, Edgar. Eu nunca tive problema de identidade de gênero. Eu nem sei e nem imagino o que seja isso. Mas eu quero entender que essas pessoas existem, elas estão lá, elas estão recebendo um atendimento cuidadoso,
merecem sabe? um Ninguém lugar está na sociedade. distribuindo coisas, ninguém está interferindo na decisão, as famílias recebem acompanhamento. É uma situação muito delicada, Muito. sabe? O bloqueio hormonal ele é só muito uma das delicada. formas de tratamento, Não, né, aqui Paulinha? a gente está falando De especificamente de bloqueio criança hormonal. e adolescente, e o que a Janaína está falando é a respeito do bloqueio Não, mas é que Aliás, isso é a só pra gente falar que precisa uma coisa parar não pra previne pensar. a outra, entendeu? Você pode ter É um claro, amplo acompanhamento e a psicológico criança até os pode 18 vir a anos. deixar, E promover pode mais vir a sofrimento deixar. para ela no caso de não usar um bloqueio Em indicado três- por pelo psicólogos. menos em Aliás, 3/4 da aliás, situação, vamos só não. falar de uma coisinha. A tal APA, ela também já foi acusada de corroborar com programas de tortura e já foi orientada por psicólogos militares. Portanto, a gente também acha viés ideológico e, quiçá, antiprogressista em associações de psicologia do mundo inteiro. Agora, tem uma questão que ninguém vai apagar. E essa questão é o sofrimento e a solidão de uma pessoa trans. Vocês querem saber por que uma pessoa trans se mata? Porque ela não consegue um lugar na sociedade, porque ela não é respeitada como um cidadão igual pela maioria das pessoas. Mas não por acaso você não acha pessoas trans na maior parte dos ambientes de trabalho ou de lazer que você frequenta. A pessoa trans, ela ainda é considerada uma pessoa de segunda categoria por boa parte da sociedade. E aí, desculpa, é bem difícil você encontrar a felicidade quando você está levando chapuletada, e sim, estou falando uma palavra muito grosseirinha, chapuletada, por todos os lados. É porque assim, o discurso aqui, ele não bate necessariamente com a prática, sabe? A matéria vem falar em diagnóstico de anos, 8 É legal a a 10 gente anos, mas trazer alguém da aplicado... prática aqui no Morning. Eu queria convidar publicamente o Alexandre Sadé a vir aqui, Também acho que ele eu deveria acho vir. que é o profissional de ponta no Brasil para falar sobre esse assunto. E eu vi uma pra pessoa gente trans. parar de ficar aqui elocubrando ideias, pegando preciso- aspas na internet para ficar Só um assunto concluir, eu vou ser bem breve. delicado. Eu vou ser muito preciso breve. girar o assunto, Eu vou ser Caio. bem A breve, gente vai ter Edgar. chance de conversar com isso. Se a gente tiver a chance, se a trouxer Sem problemas. essa figura aqui, a gente pode Sem problemas. debater mais. A gente tem que girar o assunto, tem mais